Bom, na minha mão aqui eu estou com dois plantios que eu fiz, que são Lélias cincoranas, e algumas plantas que eu mostrei até recentemente, né, que eu adquiri para minha coleção, então estou fazendo essa adequação aqui no meu orquidário. Você deve ter em mente que quando essas plantas chegarem no seu espaço, a primeira coisa que você deve ter feito antes mesmo dela chegar é ter avaliado se ela caberia dentro do seu orquidário. Isso porque eu tenho certeza que se você é orquidófilo como eu, a gente não pensa nessas coisas. Mas essa teimosia custa muito caro para a gente que cultiva orquídeas, porque a gente passa a se tornar um acumulador de orquídeas e isso vai trazendo graves consequências para o nosso cultivo. A principal delas é a falta de luz, falta do sol correto, que não vai implicar só na falta de floração, né? Porque a gente sabe que a luz é importante para as florações das nossas orquídeas, mas elas vão influenciar também em outros aspectos. Até na questão da adubação isso vai ser muito ruim. Sabe por quê? Porque para que as plantas possam absorver seus adubos, ela precisa também desenvolver a fotossíntese. E a fotossíntese ela só acontece com a iluminação. Sem que você tenha a luz do sol para que ela possa gerar a fotossíntese, ela acaba nem fazendo a utilização dos adubos que você coloca na sua planta. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas falando que utilizava adubo A, B, C e D e você vê os relatos mais opostos possíveis, né? Pessoas dizendo que, nossa, como foi bom para mim, outras dizendo, nossa, para mim não funcionou absolutamente nada. Mas às vezes não funcionar pode significar que ela não tem o cultivo certo, que ela não tem a iluminação certa. Porque se para 90% das pessoas funciona, por que para você não? Reflita sobre isso. Mais do que refletir sobre isso, faça as adequações necessárias para que as suas plantas possam vegetar bem. Então, olha só, vem comigo aqui. Essa planta aqui já está comigo aqui há mais de 40 dias, porque eu faço a quarentena. Então, além de eu fazer a hidratação quando ela chega e tal, separo ela do meu orquidário. Eu não permito essa planta estar dentro do meu orquidário enquanto não der um período de 30 a 40 dias para que eu possa trazê-la para cá com segurança. Porque essas plantas podem ter vindo do orquidário, seja ele o mais legítimo e excelente possível, ele pode criar um problema no transporte e tal, então eu observo, deixo ela separada do meu orquidário, depois de 40 dias está tudo bem, está tudo bonito, aí ela vem para cá. E ela não está vindo para cá sem que houvesse também justamente esse pensamento, né? Eu já pensei em um lugar para ela, eu já sei o que eu quero para essa planta aqui. Então essa planta, ela já tem o seu espaço que eu já separei aqui, que está separado desde os 40 dias atrás que essa planta chegou, e aí é aqui que ela vai crescer, vai vegetar, porque eu preciso para a Lélia cincorana um pouquinho mais de iluminação. Vou observar a partir desse ponto para ver se há um amarelamento, se foi um excesso de luz. Aqui eu tenho 3 metros de altura, minha tela de sombreamento é de 50% e ele está abaixo ali aproximadamente 1 metro, né, abaixo dessa tela de sombreamento. Pode ser que seja uma luminosidade um pouquinho mais alta para a Lélia cincorana, embora elas também gostem de boa iluminação. Então agora é o momento de colocar, observar, dando tudo certo, a planta se desenvolvendo bem, é aqui que ela vai ficar até a floração, os anos todos que ela tiver de vida. Mas chegará um momento que uma dessas coisas pode ser bem ruim, falta de espaço. Tenho certeza que se você é como eu, isso é um problema para nós todos, né? Aliás, muitos orquidófilos sofrem com falta de espaço. Isso faz com que a gente tenha também outros agravantes, né? A falta de espaço vai fazendo com que a gente vá fazendo um acúmulozinho de orquídeas, onde a gente encontra um espaço, a gente coloca um vaso lá. E aí a gente vai tendo todo o processo reverso de não conformidade de boa iluminação, o que faz que não tenha uma conformidade de fotossíntese, o que faz com que nós não temos o benefício da adubação, entre tantas outras coisas que essa planta precisaria para poder se desenvolver. Então, luz é vida para a sua orquídea, independente de qualquer tipo de adubo que você utilize, de cultivo que você tenha, a iluminação sempre será necessária. As variações de luminosidade para cada gênero e espécie existe, você precisa saber qual é a luz certa para a orquídea que você deseja cultivar. Muitos de nós, mas muitos de nós mesmos se tornamos acumuladores de orquídeas, justamente porque nós vamos adquirindo tanta orquídea que nós não conseguimos mais arrumar espaço para elas dentro do nosso orquidário, acarretando em todos os problemas que vocês me ouviram falar até agora. Agora veja só que aqui acima da minha cabeça eu tenho uma estrutura de aço com muitas orquídeas acima. Essa estrutura aqui, ela não é para causar nenhuma beleza, ela não é por qualquer razão que seja, que não tenha sido pensada apenas para ganho e otimização de espaço. Podemos falar que a gente criou aqui o segundo andar.
Pense que no primeiro andar cabiam 10 pessoas e moravam 20. A gente precisava urgentemente criar o segundo andar, porque estava todo mundo exprimido nesse andar de baixo. Então fizemos o andar de cima e cabe mais 10 pessoas, e aí sim está tudo aliviado, tudo certo. Essa é a ideia que a gente tem que ter, né? Mas aonde cabe 20, a gente costuma colocar 50 orquídeas. Isso tudo vai ser um atraso no seu cultivo, e é por isso que eu estou trazendo esse conteúdo hoje, para que vocês tenham sempre em mente de que os resultados eles vão muito além do que você utiliza de melhor adubo, o que você faz de melhor água, o que você utiliza de melhor substrato, melhor vaso. O cultivo de orquídeas ele é muito mais para frente. A gente tem que imaginar que nós precisamos entregar, pessoal, todas essas condições de espaçamento entre vasos, e isso pode significar que você tenha que comprar ou possuir menos orquídea. Até porque nem vai adiantar você querer comprar, uma hora que você vai ver que tudo não está indo bem, sabe? Que você está vendo plantas com cochonilha, plantas que não se desenvolvem, e isso vai criando uma confusão na sua cabeça, sabe por quê? Você começa a entender que talvez seja o adubo, que talvez seja o substrato, que talvez seja a quantidade de água, mas na verdade isso é falta de espaço, espaços atumultuados, plantas e folhas uma por cima da outra, a iluminação que não consegue pegar todas elas do jeito que deveria, e aí a coisa só vai descambando. Já houve relatos, e eu mesmo presenciei várias pessoas que partiram para morar em apartamento, né, que moravam dentro de um espaço mais aberto, que recebia iluminação, que tinham orquídeas em ambiente mais ventilado, que mudaram para apartamento. Muitas dessas pessoas acabaram até insistindo no cultivo, mas perceberam que infelizmente não é a mesma coisa. Várias e várias pessoas me procuram dizendo: Fábio, como que eu cultivo orquídea em apartamento? E não tem uma receita muito legal para isso não, porque existem apartamentos e apartamentos, mas a maioria deles, em algum momento da estação do ano, vai estar mais apagado, né? Às vezes a gente mora tem uma janela para um lado, o sol vai passando nas estações, ele vai virando, e de repente o seu apartamento fica 3 meses sem iluminação. Então imagine que as suas plantas estavam numa condição de mais luz, vai para uma condição como essa e acaba que nunca mais você tem os mesmos resultados, florações e etc. Bom, e nesse caso você faz o quê? Desiste de cultivar a orquídea? Alguns amigos que eu conheci desistiram por completo. Mas isso não precisa ser assim. Esses amigos que acabaram desistindo por completo é porque eles sabiam que com gêneros que precisavam de mais iluminação, como encíclias, labiatas, né, as trianes, as catleias de um modo geral, braçávolas, essas plantas elas são realmente elas têm a necessidade de muita iluminação. E se esse é o seu caso em apartamento, a minha recomendação fica para que você cultive gêneros que são menos exigentes na quantidade de luz. E isso a gente pode ter de tudo, né? Porque existem catleias que também se dão bem em condições assim. A espécie que eu recomendo para uma condição de um pouco menos luminosidade seria as catleias chilerianas. Elas se adaptam bem a uma condição de luz um pouco menor. Muitas fragmipédulo e também pafiopédulo também costumam se dar bem. Algumas, né? Outras precisam de luz, mas você vai ter que fazer uma busca. É mais um gênero que você pode ter algumas espécies dentro do seu apartamento. Phalaenopsis não preciso nem falar, né? Elas são muito tranquilas em condições de iluminação que são um pouquinho abaixo daquele natural que a gente tem. Consegue florescer até numa janela, numa luz que você tenha numa janela do seu apartamento, aí você vai ter luminosidade com ela. A questão que pega mesmo no apartamento é espaço, uma vez que a gente tem de repente uma varanda menor, um espaço menor, como consequência vamos ter que ter menor quantidade de orquídeas. Então nós falamos, né, sobre a condição dessas plantas chegarem no nosso orquidário. Chegou, faça sempre isso, separa suas plantas, dê o tempo de quarentena delas, nesse período que elas estão ali, você já vai fazendo a adequação, já vai... É o que eu imagino que o certo, o correto mesmo, é primeiro você avaliar onde essa planta poderia estar, mediante aquilo que você já está comprando, você está vendo lá. A única adequação que você vai fazer é no tamanho, né? Você vai esperar para ver o tamanho da planta, para plantar no vasinho, e aí depois adequar no espaço que você já pensou para ela. Então você não está comprando, tipo assim, eu coloco em algum lugar por aqui. Essa certamente é uma das coisas que realmente aborrece as pessoas, que faz com que as pessoas não tenham resultados, que se propaguem problemas como cochonilhas, que se propaguem problemas como falta de floração, fungos, entre tantas outras coisas que essas condições de plantas atumultuadas, falta de luz, acarreta para qualquer planta que você cultive, não é somente a orquídea. A orquídea é muito pior porque nós estamos falando de floração. São plantas que florescem, né? Então se você tem, por exemplo, um monte de samambaia uma por cima da outra, é só um verde muito bonito, não vai sair flor dali, então deixa elas ficar tumultuadas se esse for o caso. No caso das orquídeas, não adianta, né? Se você deixar tudo atumultuado,
boa parte da sua coleção não vai florescer. E as florações que você tiver vão vir mirradinha, pequenininha, não vale a pena. O que vale mesmo a pena é você pensar em cada momento da compra dessa planta até a colocação no seu orquidário. Eu espero muito ter ajudado você. Se eu ajudei, deixa aquele like e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!